Eu estou nesse momento em Antioquia da Psídia. Você pode ler o nome dessa cidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Leia com atenção o capítulo 13, o início do capítulo 14. Você vai ver o nome de duas cidades ali. A cidade de Antioquia da Psídia, esta onde eu estou, e a cidade de Icônio, que hoje é a cidade de Icônia, próxima daqui. Esses dois lugares receberam a presença do apóstolo Paulo. Apenas para você não fazer confusão, havia mais de 10 cidades no passado com o nome de Antioquia. Uma delas era Antioquia da Síria, também chamada Antioquia de Orontes. Foi lá que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A outra é Antioquia de Psídia. Paulo esteve aqui com Barnabé, com seus discípulos, e pregou nesse lugar aqui. Há algumas dúvidas arqueológicas de onde estaria a sinagoga onde Paulo pregou. Alguns mostram os restos de uma igreja bizantina do quarto século que fica lá embaixo da cidade como sendo o local da antiga sinagoga. Quem deu esta possibilidade foi Sir William Ramsay, um arqueólogo e historiador romano que passou aqui no século XIX e resolveu que poderia ser ali o local da antiga sinagoga. Mas nós não temos muitos indícios disso. O que sabemos é que lá existe uma igreja do quarto século e que foi construída a mando de Constantino, inclusive uma igreja que teve um dos bispos enviados daqui para o concílio de Niceia em 325 d.C. Há uma outra possibilidade, eu trabalho mais com esta, que Paulo não pregou lá embaixo, mas em algum lugar aqui por cima. Nós não sabemos ainda ao certo onde ficava a sinagoga dos judeus aqui da cidade de Antioquia. Mas eu presumo que Paulo esteve em algum lugar por aqui. Por que eu deduzo isso? Se você olhar na sua casa com calma e na sua Bíblia, como eu disse em Atos capítulo 13, você vai ver que Paulo chegou, pregou de maneira maravilhosa na sinagoga e dividiu a sinagoga. Alguns acreditaram na mensagem que ele falou de Jesus como sendo o Filho de Deus vindo ao mundo, outros duvidaram. E alguns líderes da sinagoga falaram: Paulo, você poderia pregar aqui de novo no próximo sábado? Ele falou: perfeitamente. Ele ficou aqui na cidade e no sábado seguinte, quando Paulo foi pregar, aconteceu um fenômeno interessante. Paulo estava se dirigindo à sinagoga para pregar, quando o livro de Atos diz que toda a cidade afluiu para ouvir Paulo pregando. Esta expressão no grego, afluiu para ouvir Paulo pregando, dá a entender que eles vieram de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Pois bem, se você olhar aquela direção lá em cima, onde estão aquelas montanhas ali, ali era onde ficavam as casas das pessoas. E, de fato, nós temos algumas escadas ali, naquela avenida, que mostram que as pessoas, para virem até aqui, tinham que descer de lá de cima até esse canto aqui embaixo. Esse lugar onde eu estou aqui é o Cardos Maximus, uma das principais avenidas da cidade. É como se fosse a Quinta Avenida de Nova York. Então as pessoas desciam das casas e vinham para cá. Justamente aqui em frente onde eu estou, você tem esse espaço aberto. Aqui era a Ágora, um dos principais lugares da cidade, onde todos afluíam para ouvir um orador famoso. Provavelmente, eles disseram: Paulo, tem tanta gente querendo te ouvir que não vai caber na sinagoga. Então isto causou o ciúme, inflamou alguns judeus que acabaram fazendo uma espécie de política contrária a Paulo e convencendo os líderes da cidade a expulsarem Paulo daqui. Agora, muitos gregos, muitos não-judeus, gentios, como a Bíblia diz, se converteram a Jesus. E alguns judeus também. O que talvez teria feito aqueles gentios se converterem a Jesus? A resposta provavelmente esteja lá na frente. Onde está aquele grupo de pessoas, ficava o templo de Augusto. Augusto César, como você sabe, foi o primeiro imperador de Roma. Aquele que seria o sobrinho ou afilhado de Júlio César e que foi o primeiro imperador dos romanos. Quando Augusto nasceu, os romanos, pasmem, já esperavam o Messias. Isto mesmo que você ouviu. A esperança da vinda de um Messias não era só dos judeus. Os romanos também aguardavam o nascimento de uma criança que inauguraria uma era de ouro. Esta criança seria o Filho de Deus nascido entre os homens. Nós temos, infelizmente, apenas fragmentos dessa antiga profecia que não está na Bíblia, mas de alguma maneira podemos dizer que Deus revelou até para os pagãos a vinda do seu filho. E os romanos pensavam que Augusto seria o cumprimento do nascimento dessa criança. Tanto é que, curiosamente, numa cidade chamada Priene, que também fica aqui na Turquia, encontraram um calendário que anuncia o nascimento de Augusto como sendo
o nascimento do Filho de Deus entre os homens. E o nascimento de Augusto é chamado de o grande evangelho da humanidade, ou evangelhos, porque ali está no plural, euangelia. Ora, por que os apóstolos e também os seguidores de Jesus anunciavam a vinda de Cristo como sendo o evangelho? Para fazer sentido para os romanos. Vocês estão esperando o evangelho, a boa nova da vinda do Messias? Mas não era Augusto, era Jesus de Nazaré. Quando Paulo esteve aqui, era a época da transição do governo de Cláudio para Nero. E Roma estava em decadência. Os romanos estavam achando que provavelmente Augusto, apesar de adorado como um deus e como sendo um filho de Deus, talvez não fosse aquela criança guardada das profecias dos antigos oráculos, como eles mesmos diziam. Provavelmente, aproveitando este vácuo deixado na esperança romana, que Paulo talvez disse para os gentios que moravam aqui: eu quero anunciar para vocês o verdadeiro Filho de Deus. Não era Augusto, o seu nome era Jesus de Nazaré. E ele pregava com tanto empenho, com tanta força do Espírito, que as pessoas vieram para ouvi-lo. Aqui atrás, curiosamente, nós temos a construção dos restos, eu vou mostrar para vocês aqui, de uma igreja bizantina do VI século. Embora seja uma igreja tardia, eu presumo que ela talvez foi colocada aqui porque haveria aqui algum elemento da tradição que apontava esse lugar como da pregação de Paulo. De fato, tanto a igreja do IV século, que está lá embaixo, quanto essa igreja do VI século, que está aqui, demarcam a igreja de São Paulo. Essas igrejas bizantinas muitas vezes eram construídas em cima de alguma casa que foi uma igreja cristã no passado. No livro de Atos, as igrejas se reuniam em casas que depois foram transformadas em templos. Provavelmente, em algum ponto de onde eu estou, Paulo pregou com intrepidez que Jesus era o Messias aguardado. Mas, infelizmente, ele foi expulso dessa cidade e foi para Icônio. O que eu aprendo dessa história? Em primeiro lugar, quando Paulo saiu daqui, ele deve ter saído muito chateado. Sabe, lidar com a oposição não é fácil. A gente que às vezes publica alguns vídeos na internet, sempre tem os haters xingando palavrões, xingando você de tudo enquanto é coisa. E quando você grava às vezes um vídeo com tanto carinho, com tanto amor, que a gente fica perguntando: Senhor, o que eu falei de mal para atrair a ira de alguém que coloca um comentário maldoso ali? Você é um estúpido, você pertence a uma seita, você está vendido à igreja. Dói no coração da gente. Não é complexo de inferioridade, não. É amor pelas almas. Porque quando a gente prega, a gente procura pregar no mesmo espírito, no mesmo amor de Paulo. Paulo sabia que a imagem de Cristo era importante demais. Eu estou com um grupo aqui que eu fiz uma meditação para eles e falei: olha, vocês aqui estão postando fotos no Instagram, no Facebook, da viagem de vocês à Turquia. Não há nenhum mal nisto. Por que vocês estão anunciando essa viagem para os amigos? Eles responderam: porque é muito legal estar na Turquia. Nós queremos que todo mundo saiba que a gente veio aqui. Ótimo. Mas eu tenho uma notícia mais bonita do que vir à Turquia. A notícia de que Deus, em forma humana, andou nesse mundo, que o Filho de Deus morreu pelos seus pecados, e mais ainda, que esse Filho de Deus voltará com poder e grande glória. Esta notícia é muito mais importante do que as fotos das minhas férias. Portanto, a lógica que eu coloco é só uma. Se as fotos das férias eu coloco no Instagram para que todo mundo saiba onde eu fui, a história da cruz também deveria estar no meu Instagram para que todo mundo saiba o que ele fez por mim. Eu não quero apenas que as pessoas saibam onde eu curti as últimas férias. Eu quero também, e principalmente, que elas saibam quem foi aquele que me salvou, o Senhor da minha vida, que veio, morreu, ressuscitou e em breve voltará. Outra coisa que eu aprendo, que mesmo sob o poder do Espírito Santo, como estava Paulo, ainda assim haverá pessoas que não aceitarão a sua mensagem. Isto dói. Talvez Paulo foi embora daqui batendo a poeira dos pés, como diz o livro de Atos, e se perguntando: onde é que eu errei? O que eu falei de mais ou de menos? Senhor, onde é que eu falhei? Aqui havia pelo menos 50 ou 70 mil pessoas morando, e Paulo pensou: Senhor, como alcançar essas pessoas para ti? Eu faço a mesma pergunta hoje. Como alcançar o mundo para Jesus? Paulo talvez não tinha resposta, eu também não tenho. Mas me permitem, eu quero seguir o exemplo de Paulo. Eu vou pregar a Cristo até o fim. Eu quero ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo. E espero que você também, parafraseando Paulo, possa ser meu imitador, humildemente eu digo, pregando a Cristo por onde quer que você esteja. Eu tenho o privilégio de falar para você isto de um lugar onde a história de Atos 13 aconteceu. Mas eu quero ter o privilégio maior de um dia conversarmos face a face, sem o uso de um celular para gravar um vídeo. Face a face,
no reino dos céus. E ao nosso lado, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.